Boa noite, eu sou a Tayane. Vamos nas pegadas? Bora falar sobre a personalidade do apóstolo Pedro? Que diz: considerando todas as referências sobre o apóstolo Pedro disponíveis não apenas nos 4 evangelhos, mas em todo o Novo Testamento, os estudiosos entendem que ele foi um típico homem do campo, uma pessoa simples, direta e também impulsiva. Parece que ele também possuía uma aptidão natural para exercer liderança, talvez por ser caloroso, vigoroso e normalmente comunicativo. Em algumas ocasiões, sobretudo no episódio que envolveu a traição de Jesus no Getsemane, Pedro se mostrou emotivo, sanguíneo e autoconfiante. Que você possa estar meditando no que foi falado sobre a personalidade do apóstolo Pedro. Eu vou estar lendo para você essa palavra que fala de Jesus no Getsemane. João 18, do versículo 1 ao 11 diz: tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscas? Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscas? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscas, deixai e estes, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha, não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu? Que você possa estar meditando nessa palavra. Que aqui do 12 ao 14, fala, João 18, do 12 ao 14, fala sobre Jesus perante Anás. Assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no e o conduziram, primeiramente, a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Lá em João 18, no versículo 15 ao 18, fala sobre Pedro nega Jesus. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquietavam-se. Pedro estava no meio deles, aguentando-se também, aquentando-se também. João 18, do 19 ao 24, fala sobre Anás interroga Jesus. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente tanto
nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Aqui nós vimos Senhor, que Jesus, né? Ele responde e aquele guarda dá uma povetada em Jesus e aqui fala, né? Replicou-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Deus ele pergunta, né? Por que se ele falou bem, por que ele feriu? E nós vimos que Pedro ele nega Jesus, que Pedro ele, né? Várias passagens que falam de vários versículos que falam de Pedro. E aí aqui no capítulo 18, do versículo 25 ao 27, fala que de novo Pedro nega Jesus, né? Lá estava Simão Pedro, aquentando-se, perguntaram depois: És tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse: Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: Não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro o negou, e no mesmo instante cantou o galo. Jesus perante Pilatos. Aí eu vou falar em outro vídeo. Mas o que eu quero que vocês entendam é sobre a pessoa. Que Pedro, ele era uma pessoa calorosa, ele era vigoroso, ele normalmente era comunicativo, mas naquele momento ali, ele se mostrou emotivo, sanguíneo e autoconfiante quando aquelas pessoas, né, quando Jesus está no Getsemane, aquelas pessoas se foram até Jesus. E aí, que eu tiro com isso para mim? Que ele era uma pessoa que ele amava Jesus. Ele precisou negar Jesus, pois ele sabia que Deus o amava também. Mas naquele momento, ele sabia que ele tinha sido pedido para fazer aquilo, e ele fala, ele nega. E Deus fala, né, que o galo iria cantar. E na outra vez que ele nega Jesus, o galo canta. Então, por que, sabe, Pedro fez isso? Ele fez por amor. Ele foi uma das pessoas que o Senhor escolheu para que falasse dele e para que deixasse uma lição para gente. Essa lição que Pedro deixou aqui para gente, ele demonstra amor. Ele demonstra que quanto ele era uma pessoa de coração bom, mas naquele momento ele também teve. Ele também ficou com o olho sangrando, de nervoso, ele não teve. E mesmo assim, ele teve autoconfiança. Ele foi Pedro se mostrou motivo sanguíneo e autoconfiante. Sabe? Ele se mostrou sanguíneo, pois ele decapitou a orelha de uma pessoa. E ele mostrou ali o quanto ele amava Jesus, o quanto ele precisava do Senhor. E ele se mostrou amigo, ele se mostrou, sabe, uma pessoa do bem. Então que você também possa não agir por raiva, por violência, não. Mas que você possa meditar nessa palavra e que você possa falar de Deus. Falar o que Pedro deixou aqui para nós, né? Porque ele deixou uma palavra que Deus queria que ele deixasse.
vamos estar agradecendo ao Pai, vamos estar pedindo que nós possamos não ser essas pessoas que têm, que não têm autocontrole, mas que possamos ser como o apóstolo Pedro, que em meio a uma luta, ele mesmo assim teve autoconfiança e claro que todos nós vamos chorar, vamos, né? Mas eu sei que Deus ele vai agir. Senhor, eu quero te entregar para essas pessoas que estão ouvindo esse vídeo, vendo, Pai. Quero te pedir perdão por todos os meus pecados, as minhas falhas, meus erros, Senhor. E quero te pedir nesse momento, Senhor, como um servo fiel, como a menina dos seus olhos, como a menina que o Senhor escolheu para falar da tua palavra, Senhor. Eu falei aquilo que o Senhor queria que eu falasse. Não sei se da forma certa, mas eu sei que foi aquilo que o Senhor queria. E eu quero te entregar cada vida, Pai. Eu sei que foi da forma que tu querias, Senhor. Não sei, Senhor, se Senhor, eu usei as palavras que o Senhor colocou na minha boca. Não sei se foi da forma certa do que, na ordem certa, da forma certa em Deus, mas, Senhor, foi aquilo que tu querias. E eu falei, e eu espero, Senhor, que essa palavra, Senhor, penetre no coração de cada um. Senhor, que o Senhor possa fazer, Pai, que nós possamos ser como o apóstolo Pedro, Pai, que, Senhor, naquele momento, Pai, ele se mostrou autoconfiante, ele, que nós possamos, Senhor, nos mostrar, Senhor, autoconfiante, que nós possamos manter a nossa fé em Ti, Pai, e que nós possamos ser, Senhor, a cada dia, Pai, bênção nas Tuas mãos, vasos de honra, vaso nas mãos do oleiro, Senhor. É isso que nós pedimos e já te agradecemos, sentindo a nossa vitória, em nome do Teu Filho Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém e amém. Fica com Deus e até a próxima com mais um vídeo no canal. Tchau!